Bom dia. Bom, agradeço ao Wilson e especialmente a Eliane Nunes pelo convite de eu abrir esse primeiro curso a respeito da cannabis, patrocinado aí pela Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, né? Para falar de um assunto que, acho que a princípio não é propriamente é como se eu estivesse entrando nessa área dos historiadores, já que eu sou um psicanalista, membro da IBP, do Sete Sapiense, e um mestre em psiquiatria, e não um historiador. Tá? Mas, de qualquer maneira, espero que vocês se convençam de alguma coisa que eu disser. O próximo, por favor. Bom, gente, aqui os meus primeiros 3 slides são 3 frases de 3 autores muito conhecidos, tá? Isso vocês encontram, talvez, num dos mais fantásticos escritos do Freud, que é o Mal-Estar na Civilização, onde ele literalmente coloca que as drogas seriam o melhor antídoto ao mal-estar na civilização, o mais efetivo e o mais disponível. Desculpe, eu achei que todos vocês sabem ler, mas a questão do PowerPoint traz esse problema. Próximo, por favor. Aí Baudelaire, gente, na sua magnífica obra Paraísos Artificiais, tá? Ele escreve isso, desculpa eu ler de novo, mas eu não tenho outra alternativa, que o homem agradecido por esta beatitude, infelizmente rara e passageira, que posso sem exagero chamar de paradisíaco, se eu comparo às pesadas trevas da existência comum e cotidiana, é que ele não foi criado por nenhuma causa visível e fácil de ser definida. Tá? Aqui o que eu coloco aqui, gente, efetivamente o texto Mal-Estar na Civilização é dos anos 20 do século XX. Isso aqui é escrito na primeira metade do século XIX, mas literalmente Baudelaire antecipa Freud ao sacar o mal-estar na civilização, nas pesadas trevas da existência comum e cotidiana, e as drogas que entram, de certa maneira, como um antídoto a isso. Tá? Lembro a vocês, gente, que isso só é possível, a gente vai ver na história, na modernidade. Tá? Próximo. Bom, esse é um pouco menos conhecido, mas é um psicofarmacologista alemão que nos anos 30 publicou aquele livro chamado Fantástica, tá, com PH, que é talvez, acho que é a primeira enciclopédia a respeito das drogas, né? E ele escreve uma coisa muito parecida com Freud, com Baudelaire, tá? Claro, onde, de novo, a partir do uso das drogas, e o livro dele tem literalmente todas as drogas, ele comenta, é um livro que foi publicado em 1932, se eu não me engano com a data. Tá? Mas então, posto que graças a ela, o homem é capaz de transferir emoções da vida diária, seus desejos e pensamentos a regiões desconhecidas, e é capaz de alcançar grandes graus de intensidade emocional, de uma magnitude e duração, tal que de outro modo seriam desconhecidas. Né? Quer dizer, gente, é essa coisa meio inusitada em relação às nossas experiências cotidianas, tá? Mesmo as experiências de prazer, seja o prazer sexual, o prazer de um apaixonamento, o prazer de uma comida, de uma picanha, ou seja lá como for, de alguma coisa que seria, então, que traria, de fato, uma vivência muito especial, muito particular, tá? E aí, gente, já entra uma outra marca da modernidade, né? Que não se trata mais de deuses, se trata de cérebro, tá certo? Ao exercer seus poderes no cérebro, isso Levin falando terceira década do século XX, estas substâncias liberam prodigiosas reservas de energia latente, que aliviam a carga dos tormentos, acalmam as dores, enchem de esperança os marcados pela morte. Enfim, gente, de novo,
esse é um contemporâneo do Freud, né? Repetindo a questão do Freud e essa espécie de combate ao mal-estar na civilização. Agora, eu peço também, quem está no controle, que me avisa quando eu tiver, pelo menos no final, 10 minutos para terminar, tá bom? Que essa é a primeira vez que eu dou essa aula, o meu tempo não está muito bem calculado. Tá? Próximo, por favor. Bom, gente, uma coisa que eu digo para vocês é que eu acho que o australopiteco não era sábio, tá? Mas a gente usa a droga desde que somos australopitecos. Tá? Tem um autor, esse Fraser Clarke, que chega, inclusive, seguindo esse Terence McKinney, tá? Que ele chega a dizer uma coisa que é muito interessante, apesar de um tanto quanto exagerado, pelo menos eu posso fazer um juízo aqui, né? De que desenvolvemos a nossa consciência e a nossa capacidade de linguagem, né, e ele escreve nesse sentido, porque certos macacos inconformados, desafiadores, contestadores, ou certos australopitecos, desceram das árvores, foram caminhar pelas savanas e encontraram aquelas plantinhas coloridas, bonitinhas, que brilhavam no meio da savana, mandaram ver, tá? E a partir daí ampliaram sua consciência, sua capacidade de linguagem, essa história toda, tá? Esse texto do Fraser Clarke, eu não sei se tem edição em português, mas vocês encontram num livro chamado Psychedelia Britânica, organizado por um cara chamado Antônio Melec. Agora, gente, se eu, pessoalmente, como eu acabei de dizer aqui para vocês, que eu acho que Fraser Clarke faz uma espécie de exagero, e o Fraser Clarke não é um antropólogo nem nada disso, ele é um psicólogo experimental, se não me engano, tá? Mas um antropólogo que dispensa apresentação, que é Claude Lévi-Strauss, né? Tá? Que num dos seus textos, aquele Antropologia Estrutural, volume 2, ele cita, gente, um artigo chamado Os Cogumelos na Cultura, e se efetivamente ele não tem a mesma opinião transbordante do Fraser Clarke, ele cita Gordon Wasson, não sei se vocês conhecem esse sujeito, alto executivo da Standard & Poor's, que nos anos 30 do século passado, se apaixonou por uma russa, né, largou tudo e foi trabalhar com cogumelos e fundou a etnomicologia, tá, que estuda a relação dos povos etno com os micos, os fungos. Tá certo isso? Tá? E tem alguns trabalhos muito interessantes, efetivamente. Né? Aí o Lévi-Strauss comenta o livro do Gordon Wasson, tá? E mesmo que ele não tenha a mesma opinião, como eu disse, transbordante do Fraser Clarke, ele efetivamente coloca, né, que o uso dos cogumelos, há referências históricas, né, é feito desde o Paleolítico, que conta esse ano de 4,4 milhões de anos até 8.000 a.C. Tá certo? Tá? E aí ele próprio já comenta, foi uma das coisas que o Wilson falou, que é um movimento fundamentalmente cultural que fez com que as drogas fossem deixadas cada vez mais de lado, né? Aqui ele cita invasões germânicas e celtas e depois completadas pelo cristianismo. Tá? Próximo. Deixa eu então colocar para vocês, quer dizer, eu falei assim desde que fomos
desde que somos australopitecos, né? Tá? E agora, num segundo momento, gente, já que eu salientei a questão da cultura, né? Tá? Eu tenho um período da nossa história da humanidade que o uso das drogas era perfeitamente sancionado e elas, ou as substâncias naturais, estavam inteiramente relacionadas à fundação de um povo, literalmente. Tá? Aqui é a história, gente, da iboga, né, da tabernante iboga, que segundo os mitos, né, do povo Fang do hoje Gabão, tá? É uma oferta de Zamié Mebege, não sei se é assim que pronuncia, que teria sido o último dos deuses criadores, tá? Que fez com que que empregou, cortando os mindinhos, e segundo o Peter Frost, de onde eu tirei esse mito, né, ele tirou os 4 dedinhos, né, os dos pés e das mãos, tá, e plantou no chão, e no momento que plantou o chão, nasceu o arbusto, que é a fonte da ibogaína, que, como acho que todo mundo deve saber, usado inclusive para tentativa de tratamento de dependência de crack, de cocaína, tá? Tá claro? Mas assim, gente, vê bem, uma coisa muito diferente dessa nossa cultura, que eu vou chamar de judaico-cristã, onde não tem absolutamente referência, né, a uma espécie de relação entre uma determinada substância encontrada na natureza, um determinado vegetal encontrado na natureza, e que isso tem a ver com a fundação de uma cultura. O próximo. E vê bem, gente, isso... O Gabão, como você não sabe, fica na África, tá? Isso aqui é na nossa América Latina, região amazônica, né? O grupo dos tucanos, tá? Para vocês verem de novo essa profunda simbiose entre as drogas de efeito psíquico, ou os vegetais de efeito psíquico, e a fundação de um povo. Tá? Segundo os mitos tucanos, nada a ver com Fernando Henrique, é uma tribo, tá certo? Segundo os mitos tucanos, esse tucano aqui é com K, inclusive, tá? O Iagé, que é o Banis Pelotes lá, devo ter falado errado o nome, tá? De novo uma oferta da divindade, tá certo? E com um detalhe, gente, que eu faço questão de colocar isso desde já, tá? Vê bem, gente, acho que todo mundo sabe que nas comunidades primitivas, os ritos de passagem são muito mais importantes, fundamentais, do que na nossa cultura judaico-cristã individualista, né? Quer dizer, então, tanto um garoto como uma garota, a partir de uma certa idade, eles passam por um rito que pode ser até violento e tudo mais, tá? E a partir desse rito eles saem de lá não mais garotos ou garotas, mas mulheres ou guerreiros. Tá claro isso, gente? Então, o Iagé faz parte desse rito, tá? E por isso que eu chamo esses slides de uso sancionado, saiu sancionadal aí, né, de uso sancionado, quer dizer, que quando esse garoto, no momento que ele faz a transição para homem, tá? Uma das experiências dele é usar o Iagé. E quando ele usa o Iagé, a viagem na qual ele se encontra, tá? É uma viagem que confirma os mitos que ele escutou dos anciãos. Tá? Então, o ancião sentava com a molecada, contava a história do povo Iagé, né, do povo tucano, e quando o sujeito tomava o Iagé, o que ele via era essa história que está contada aí.
tá claro? Ele via o ser de luz, ele via os deuses descendo na terra, quer dizer, e que quando, como está escrito aí, quer dizer, o sujeito fazia experiência, ele despertava como uma nova pessoa, um verdadeiro tucano, pois as antigas verdades relatadas por anciãos e xamãs são confirmadas durante o transe estático. Está claro, gente? Quer dizer, então é toda uma espécie de uso plenamente sancionado de modo orgânico por aquelas culturas. Tá? Está claro? Próximo, por favor. Agora aqui, gente, isso é um detalhe que eu gosto de lembrar, para que a gente não fique numa... Sabe assim, nós não somos tucanos, nós não somos crecanhancore, nós não somos tupi-guaranis, tá claro? Nós somos paulistanos da gigantesca cidade de São Paulo. Está claro isso? Tá? Então, o que eu quero lembrar para vocês, gente, que dentro desse campo do uso sancionado, e Schultz e Hoffmann é um livro muito interessante, que acho que também não tem a tradução para o português, mas tem para o espanhol, chama Plantas de los Dioses, as plantas dos deuses. Tá? O Hoffmann, todo mundo sabe quem é Albert Hoffmann, né? É o cara que isolou pela primeira vez o LSD. Está claro isso? No laboratório Sandoz, e depois isolou a psilocibina também. A mescalina já existia desde o final do século XIX. Né? Tá? E Schultz e Hoffmann, então, alertam que esses termos, gente, são os termos que a gente usa nos nossos papers científicos, né? Psicodélico, psicotomimético, psicodisléptico, esquizógeno. Essas palavras... É claro que são termos psiquiátricos, né? Psicodélico, todo mundo sabe o que é. Psicotomimético é que imita as psicoses. Psicodisléptico é que altera a função cerebral de modo desorganizado. Tá? Esquizógeno, que seria gerador de esquizofrenia. Bem, eu não concordo com esse termo, não. Deixa eu dizer isso para vocês. Só estou falando que esses termos só têm sentido para quem é moderno, filho de Kant, de Nietzsche e de Merleau-Ponty e de Lacan, tá claro? Onde o de Kraepelin, né, o fundador da psiquiatria contemporânea, porque vê bem, gente, todo esse povo que eu citei anteriormente, que vai da Sibéria aos nossos mapuches aqui do sul da América Latina, tá? Essas experiências não têm nada a ver com construir uma coisa nova. Como eu dei nos exemplos anteriores, pelo contrário, é para comprovar uma história verdadeira. Tá? Quer dizer, eles não vivem esse sentido de produzir algum tipo de ilusão ou produzir algum tipo de bem-estar. Isso é nós que pensamos, tá? Não são eles lá. Tá? Então, lembrar que... Tá? É um fenômeno revelador para além das aparências das coisas. Eu não vejo o menino Iagé num raio de luz na minha vida cotidiana, mas eu tomando o Iagé, eu o vejo porque ele existe de fato para os tucanos. Tá? Vai em frente. Próximo. Tá? Aí, gente, até coloco isso para vocês, quer dizer, até como uma espécie de demonstração do que eu acabei de dizer, que essa relação dos deuses com aquela comunidade, tá? Né, não é uma relação que se limite às substâncias de efeito psíquico, como lá no transbordante Fraser Clark, né, que coloca naquilo uma função completamente especial. Tá? Quer dizer, gente, o amaranto, que é um grãozinho, o milho, os guisados, também eram ofertas divinas, gente. Tá? Tá claro? Quer dizer, não é só aquilo que me produziria uma experiência, digamos assim, de revelação do além das aparências das coisas. Quer dizer, todas aquelas outras substâncias que serviriam para matar a fome, que serviriam para ser razão de guerra, né? Também seriam ofertas dos deuses.
Tá claro, gente? Tá? E isso dentro de um sistema, gente, onde esse maniqueísmo, que pelo menos os fundamentalistas judaico-cristãos acreditam muito, tá? De uma divisão bem clara entre o bem e o mal, tá? É um outro pensamento completamente desconhecido dessas comunidades primitivas. Tá? As coisas são misturadas, tá? Uma das semelhanças é o que está escrito aí no slide, tá? É o conceito grego clássico de farmakon, tá? Que coloca que uma substância pode ser ao mesmo tempo remédio e veneno. Tá? No conceito de Platão, além de remédio e veneno, entra uma noção de tintura, que não vale a pena a gente discutir aqui. Mas, então, gente, nem o iagé, nem o eboga, nem o milho seriam bons em oposição a algum mal, né? Que tudo isso estaria sob o efeito, seja da vontade dos deuses, seja da vontade do xamã, né? Do pajé, o nome que vocês queiram dar. Tá bom? Mas o que demonstra, de novo, uma diferença muito grande de se relacionar com o mundo concreto que essas culturas têm em relação a nós. Tá? Em frente. E tem também aqui um detalhe, gente. Isso eu tiro de um livro de um pesquisador brasileiro, se não me engano, falecido já, que é o Fernandes, chama As Selvagens Bebedeiras. Eu até recomendo que vocês leiam esses livros. Que ele cita, ele lembra esse detalhe, gente, que além da função ritual recreativa e patológica, tá, eles reconheciam algumas comunidades primitivas, eles reconheciam que o sujeito poderia exagerar, especialmente nos fermentados, tá? E isso não era tido como alguma coisa legal, tá? Em alguns grupos brasileiros, inclusive, né? E esses excessos seriam literalmente punidos com a morte. Vocês verem como eles não eram tão bonzinhos assim. Mais um. Tá, e aqui, gente, só para deixar claro o que eu falei, é um autor chamado Dinola, né? Que as formas do sagrado, isto é, os mitos, os rituais, as organizações sacerdotais, estão tão substancialmente inseridas no cotidiano que alguns estudiosos preferem não as isolar, mas examiná-las, pelo contrário, como componentes funcionais de um único quadro, que é a atitude perante o mundo e a interpretação existencial deste. Gente, isso é um estudioso, não somente eu, deixando claro o que eu acabei de relatar para vocês, né? Essa simbiose absoluta entre o sagrado e o laico, entre o sagrado e o profano, tá? Nessas comunidades primitivas. Tá? Uma coisa muito diferente. Eu tenho o Sindicato dos Químicos em frente à Igreja Nossa Senhora do Líbano. Vocês viram que tem uma igreja aqui na frente? O sagrado está lá, o profano está aqui. Está claro, gente? Qualquer um de nós, por mais profanos que sejamos, se a gente entrar lá dentro, a gente vai entrar com uma certa respeitosidade, digamos assim. Tá? Nem sei se existe essa palavra, mas foi dita. Tá? Essa diferença, gente, entre as comunidades primitivas era simplesmente não reconhecida. Tá? Em frente, por favor. Tanto é, gente, que esse é um detalhe, né? Quer dizer, os macacos usam fermentados até hoje, tá claro? E como vocês devem saber, essa transformação, sei lá, da mandioca mastigada por um grupo de mulheres. Esse é um detalhe interessante entre os ritos das comunidades primitivas. Transformado numa substância alcoólica fermentada, para eles também era como se isso não era um processo físico-químico. Era uma intervenção divina pela boca das mulheres, que ao mastigar a mandioca poderia produzir uma substância alcoólica, né, fermentada, que traria um efeito psíquico nas pessoas. Frente.
Não, gente, aqui eu acho que é uma coisa que vale. A coisa interessante, até a relação com os deuses, tá? Em boa parte da comunidade primitiva, não era uma relação que Deus está lá responsável pela minha vida. Como está escrito aí, eu quando faço uma oferenda a Deus, se eu sou um tucano, tá? Eu quando eu oferto para Ele, eu ajudo que Ele fique bem e vivo. Sabe, não é só essa coisa, Deus está lá que me fez por um sopro divino qualquer, tá? E eu devo toda a minha vida a Deus, né? Como todas as religiões monoteístas, pelo menos, falam assim, judaísmo, islamismo e cristianismo, né? Tá? E lá a relação era diferente. Se eu dou uma oferenda para um Deus qualquer, eu ajudo que Ele me ajude, mas eu ajudo que Ele se mantenha vivo. Tá claro? Isso é uma diferença brutal em relação aos novos, né? E assim, gente, até se a gente pegar a nossa cultura mais antiga, tá? A gente fazia oferenda aos deuses se uma colheita fosse boa, como se Deus fosse responsável por isso. Tá? E um Deus poderoso, como o grande Zeus da mitologia grega. Né? Para eles, vê bem, gente, se Prometeu roubou o fogo de Zeus, para os nossos tupi-guaranis aqui, tá? Quem era o dono do fogo era o urubu. Tá claro? E que eu precisei dar um golpe no urubu, casar com a mulher dele, a garça branca, né? Tá claro? Para conseguir, de algum modo, trazer o fogo para a humanidade. Vocês sabem qual a diferença fundamental? Mesmo se eu for buscar a origem da mitologia greco-romana, que é anterior à Bíblia, digamos assim. Né? Tudo bem, gente? Tá? Em frente. Quando a gente entra na modernidade, gente, a gente entra primeiro, quer dizer, uma coisa eu digo para vocês, quando os portugueses e os espanhóis chegaram, os portugueses no Brasil, os espanhóis no resto da América, tá? Eles encontraram todas as comunidades primitivas fazendo uso de substâncias psicoativas, que se reuniam em rituais, tá? Os nossos jesuítas, franciscanos e tudo mais, com diferenças entre eles na relação com os povos originais, digamos assim, consideraram isso tudo, gente, idolatria. Tá? Que as pessoas estariam substituindo Deus, se entregando ao demônio, tá? E toda a preocupação desses religiosos era substituir essa fé pela fé verdadeira, que seria a fé cristã. Tá certo? Tá? E para isso, substituir, chamando aquelas substâncias, o álcool, o cogumelo, o cacto, a raiz, o cipó, o outro cogumelo, como coisas do demônio. Tá certo, gente? E todo mundo sabe a importância que tem na nossa cultura a herança judaico-cristã, digamos assim. Tá? Mas além dessa questão religiosa, gente, todo mundo moderno é orientado para se pensar, tá? Em termos de laicismo, né? De não se pensar mais na existência de Deus. Tá? Isso aqui, essa frase do Baudelaire, do mesmo Paraísos Artificiais, já diz muito claramente a diferença, se para os nossos povos originais não era ilusão, para nós modernos, a gente substitui móveis sólidos e os jardins verdadeiros por cenários pintados sobre telas e emoldurados. Tá? Quer dizer, gente, a gente vive uma outra coisa em relação às drogas, diferente dos nossos antepassados, tá? E diremos que é recompensa pela prece assídua e pelos ardores espirituais? Não. Ninguém pensa que quando dá uns tapinhas ou uns tirinhos ou não sei o quê, que é Deus que está oferecendo aquilo para ele, tá? Acho que todo mundo aqui sabe disso.
Então, gente, aqui vem o Antônio Esgotado, um juiz espanhol que escreveu uma magnífica história das drogas, tá? Que ele deixa também bem claro que a coisa não está mais no campo da religiosidade, mas está no campo dos boticários, né? Os farmacêuticos, os médicos, os químicos, tá? E não mais na mão da divindade. Esse é o nosso mundo moderno. Tá? Tá claro? Quer dizer, esse desmanche da autoridade e crença, né? Que é o fundamento da devoção religiosa, né? Muda completamente. O que a gente tem agora é revelação de algum detalhe do sistema nervoso. Como disse o Wilson no começo, nós, na verdade, vamos atrás do sistema endocannabinoide, e não do, sei lá, eu que pedacinho da minha alma que gosta da maconha, tá certo? Tá? E aí, gente, passando rápido, que ele me falou que eu tinha só mais 5 minutos, tá? Tem o Clube do Haxixe, que participou, todo esse grupo de grandes artistas e poetas e escritores franceses, ainda na metade do século XX. A LPM lançou, do Théophile Gautier, esse livro chamado Clube do Haxixe. Tá? E aqui eu deixo, inclusive, para comentar a coisa que o Wilson disse, que, infelizmente, a nossa ABP falou uma bobagem de que a maconha, o cânhamo, né, nunca tinha sido usado como medicina. Quando Moreau de Tours, um psiquiatra francês ultra notável no século XIX, tá, já tinha tentado usar o cânhamo, tá, a maconha, portanto, como tratamento no Hospital Psiquiátrico de Bicêtre na primeira metade do século XIX. Tá? Aqui é uma descrição, eu vou pular por causa do tempo, que o Gautier faz da cara do Moreau de Tours. Né? Quem tiver rapidez de ler, leia, que vocês vão achar que eu já vou mudar. Pum. Tá? E aqui, gente, esse é um detalhe, quer dizer, de como muda completamente a mentalidade, né? Mesmo que Moreau de Tours também experimentasse o Davanesque, que era um docinho meio parecido com esse bolo aí, tá? Que ele oferecia para as pessoas, né? O detalhe ali é que ele acabou fundando uma psicofarmacologia experimental, tá? Ao testar o vinho, o haxixe e o ópio nesses modes vanguardistas parisienses na primeira metade até a segunda metade do século XIX. Tá? Então, gente, entre o século XX, com toda essa marca, tá? Havelock Ellis, um psiquiatra irlandês conhecido também, que já tinha sido isolada a mescalina, tá? Que o poeta Yeats, o dramaturgo Eugene O'Neill, o filósofo William James, tá? E o sociólogo e historiador da cultura Walter Benjamin, que tem um livro muito interessante chamado Haxixe, que é as descrições ao diário que ele faz do uso de maconha e mescalina nos anos 30, e ele descreve os passeios que ele dava pela cidade de Marselha, na França. O Benjamin é alemão, né? Escola de Frankfurt lá, tá? Com a experiência que ele fez com a haxixe e com a mescalina. Tá? Agora, gente, o primeiro grupo onde as drogas faziam parte é a famosa, pelo menos para os mais antigos, da geração Beat, tá? Que trouxe autores importantes como Bukowski, Kerouac, né? Que tem aquele filme On the Road, não sei se vocês assistiram, dirigido pelo Walter Salles e com o Gael Bernal, aquele ator, tá? E que eles fizeram uma espécie, e aqui esse detalhe, né? Quer dizer, é a intelectualidade numa espécie de coalizão com a marginalidade, tanto é que esse termo beat, que marcou a geração beat, final dos anos 50, começo dos anos 60, tá? É um nome que foi sugerido pelo traficante do Kerouac, tá certo? Né? Para vocês terem uma ideia de que... Agora, gente, a coisa muda, tá? No início dos anos 60, que eu creio que é a primeira explosão do uso popular de droga de uma vez toda, tá? Que é todo um movimento filosófico da contracultura, tá? Que gerou do rock and roll adulto
Vocês, quem conhece, todo mundo aqui deve conhecer os Beatles, que em 64 gravaram Wanna Hold Your Hands, tá? E em 68 gravaram Lucy in the Sky with Diamonds, 67. Lucy in the Sky with Diamonds. Olha a diferença do namorico juvenil do Wanna Hold Your Hands, ou She Loves You, para Helter Skelter e Lucy in the Sky with Diamonds. Tá? Isso correndo aí, sei lá, de 64 a 67, 3, 4, 5 anos somente. Tá? Tá? Além do movimento antipsiquiátrico do Ronald Land e Dave Cooper, os grandes festivais de música, Woodstock é o mais conhecido, Monterrey também nos Estados Unidos, a Ilha de White na Inglaterra, o Stamping Ground na Holanda, tá? Onde seja quem estivesse no palco, seja quem estivesse tomando banho de lema, né? Estava todo mundo viajando. Tá claro? Que é a primeira explosão popular. Tá? E aqui tem um detalhe, essa é a única coisa que eu gostaria de dizer para vocês, que nesse primeiro momento, gente, o uso de droga até tentou ser colocado dentro de uma cultura. Tá? Então, como eu digo aí, gente, acreditava-se, como os antigos, usando a LSD, a mescalina, a psilocibina, acreditava-se, como os antigos, que a experiência revelaria uma realidade escondida. Mas, de modo distinto dos antigos, essa realidade escondida não era a propósito dos deuses fundadores da civilização ocidental. Isto é, isso é uma brincadeira que eu faço. Ninguém viajou com Eva comendo o fruto da árvore central do Jardim do Éden e descobrindo que esse fruto era a Amanita muscaria, tá? Um dos grandes cogumelos usados lá na Sibéria, tá? E que é o fundador é o soma dos originais ritos hinduístas, tá bom? Segundo o Vasson, que eu citei lá. Tá claro? Quer dizer, a droga traria para nós, não eu ser mais ocidental, pelo contrário, eu seria um sujeito que eu me tornaria um potente revolucionário, sexualmente livre, sexualmente múltiplo, abandonando o senso de posse, de família nuclear, de acumulação de capital e de consumo, tá? E, quer dizer, o avesso desse mundo capitalista patriarcal. Tá claro que era o que o pessoal pensava, quer dizer, o avesso do que acontecia nas nossas comunidades primitivas. Tá, então, gente, e aí eu lembro que em 1947, esse é um detalhe interessante, gente, o LSD e a psilocibina foram ofertados para os médicos antes da clorpromazina, que é a droga fundadora da assim chamada era psicofarmacológica da psiquiatria. Tá? Com essa função de levantar material recalcado, numa espécie de psicanálise meio de botequinha assim, tá? Mas também para os psiquiatras usarem. Tá? Para que os psiquiatras tivessem a experiência com o LSD e a psilocibina, como se isso facilitaria a nós psiquiatras o entendimento da mente enferma. Tá? Tá claro? Tá? Aqui vem a história do Timothy Leary, mas acho que eu já posso pular. Tá? Isso aqui, gente, é um pequeno depoimento pessoal meu, que nos anos 70, final dos anos 70, eu sou velho, mas não tanto, portanto, na residência no Hospital do Servidor, a gente tinha um cara dependente de droga por semestre hospitalizado. Tinha uma enfermaria que era guardada para os alcoolistas. Tá? Se vocês forem na mesma enfermaria hoje, tá? Tem pelo menos 10 por mês. Tá? E a cidade de São Paulo, você pegar Raposo Tavares, Dutra, qualquer uma dessas estradas que saem para o interior, deve ter umas 200 clínicas de reabilitação. Tá claro? Para vocês verem como mudou o cenário. Tá claro? E não são em 200 anos. São de 1980, vamos marcar isso, para 2010. Tá claro? Quer dizer, são 30 anos que você tem um cenário completamente distinto na nossa população, tá? Tá? E esse é outro detalhe, gente, só para poder concluir. Por exemplo, gente, segundo o lugar onde eu peguei essa informação,
o montante de dinheiro relacionado ao tráfico de drogas é 900 bilhões de dólares. Dinheiro, gente, que não estaria aí se não tivesse inteiramente relacionado à economia formal. Está claro isso? Está claro? Não dá para lavar, ou só vai lavar 900 bilhões de dólares se eu tiver, sei lá eu, um bar. Está claro isso? Tudo bem, gente? Tá? E que, gente, as nossas organizações hoje em dia, elas plantam, elas colhem, elas produzem, elas distribuem tão bem quanto a Coca-Cola. Tudo bem, gente? Qualquer universidade, você sabe onde se compra cocaína, maconha, crack, seja lá onde for. Tá? O proibicionismo é uma falácia, se eu posso dizer assim. Tudo bem? Tá? E esse detalhe, gente, que o toxicômano é o consumidor ideal. Esse Pierre Kopp é um economista. Tá? Aí eu leio para vocês que geralmente à medida que consome um produto, o consumidor fica disposto a consagrar à compra quantias de dinheiro cada vez menores. Ao contrário, o consumo de droga gera necessidades crescentes de estupefacientes, é termo dele, eu acho essa palavra horrorosa, e as somas consagradas a esse produto são crescentes. Considerando que os consumidores de drogas são exceção, pesquisadores perseguem esta via e julgam que os consumidores preferem concentrar seu consumo em um único bem, a droga. Tá? Quer dizer, gente, esse fenômeno próprio da modernidade, tá claro? Tá? Cria, ao contrário do movimento revolucionário da contracultura, tá? O consumidor ideal. O consumidor que qualquer farinha no sentido alimentar, qualquer farinha que o sujeito queira comprar. E para terminar, gente, eu só que será daqui para frente não há clareza. O futuro é sempre obscuro. No entanto, minha aposta, cheia de perguntas e questionamentos, é que não se resumam a política brasileira e mundial à guerra às drogas. Guerra tão fictícia quanto enganosa, dada a generalização da presença das substâncias no cotidiano das aglomerações urbanas. Obrigado, gente.